E agora, melhorou? Ainda não. Veja sua conexão, me diz o Medeiros. Veja sua conexão. E aí, galera, melhorou? Opa, Rogério, você está me ouvindo? Deu. Deu que dá para ouvir agora, Rogério? É isso? Está ok, está bem. Yeah! A gente vive no susto. A gente vive no susto, meu Deus do céu. Deixa. Bom, minha gente, estava eu dizendo que esta noite é uma noite muito especial porque nós podemos contar com a cabeça, com a sabedoria, com o coração deste ser especial, Antônio Medeiros. Ele vai falar um pouquinho mais dele, vai se apresentar, mas nos preparemos para uma noite fantástica, não a noite toda, não apenas um pouquinho, mas nós vamos estar disponíveis para aprender muito sobre como um líder de vendas ou um líder em geral pode levar seu time a uma melhor performance. Isto é fundamental, porque o time é o mesmo. As pessoas que compõem o time são as mesmas. O salário que as pessoas recebem é o mesmo, mas a performance é totalmente diferente. Então, deixa chamar agora meu amigo aqui. Aguardando Antônio Medeiros, vamos ver se conseguimos. Eu ainda não sou muito bom neste tema da internet. Grande Aleluia! Alberton, como é que você está? Tudo bem? Eu estou ótimo. Passei por um pequeno estresse danado, porque a internet nos assusta. Mas, ó, o importante é o seguinte: não importa quantas vezes a gente vai cair, o que importa é quantas vezes a gente vai voltar. A conexão pode nos derrubar, mas a gente não desiste. Confere? Confere, acho que já começou a aula. Já começou. Só essa mensagem O já. verdadeiro líder de vendas não é aquele que toma o não e desiste. O verdadeiro líder de vendas é aquele que acha a conexão, consegue levar sua mensagem até o ponto que ele desejava, né? Muitas vezes o fone vai falhar, o som não vai funcionar, mas o verdadeiro líder de vendas é aquele que arruma uma forma de se comunicar. Yes! Maravilha, Medeiro. Muito obrigado por estar aqui, por você dispor do teu tempo. Eu sei que você vive em, no mínimo, 5 atividades simultâneas o tempo todo. Então, conta para nossos amigos aqui que estão nos destinando sua atenção, seu tempo aqui maravilhoso. Conta um pouquinho de você e por que você gosta desse tema, liderança. Bom, Albertão, vou ser bem sincero para você. Desde que eu me entendo por gente, ou melhor, desde que eu me entendo por profissional, esse tema ele me cerca e existem ligações, né, da minha pessoa com o tema em si. Bom, eu sou de uma cidade do interior do Rio de Janeiro chamada Bom Jesus do Itabapuana. Quem não é da região, quem nunca passou por lá, nunca vai ouvir falar. Uma cidadezinha de 30 mil habitantes. E a vida toda, Albertão, para nós do interior, sempre foi muito difícil competir com as pessoas da capital. Uma cidade nos anos aí, no final dos anos 90, falando de vestibular, você numa cidade do interior, tendo que competir com o pessoal que estava na capital, com cursinhos muito, muito fortes. Então, para nós, sempre houve uma chama de que você tinha que ter um ideal, algo, alguém que você olhasse e falasse assim, puxa, eu quero ser igual a essa pessoa, e isso me movimenta, isso me faz girar, isso me faz mover, né? E naquela época, uma das pessoas que mais me impactou, você já ouviu essa história, foi a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que lavava roupa para fora, e lavava roupa de manhã, de tarde, muitas vezes de madrugada. E com o dinheiro que ela conseguia economizar, ela me matriculou numa escola e muitas pessoas diziam assim, nossa, essa mulher é uma pobre metida besta.
E aquilo entrava no meu ouvido de uma forma tão dolorosa que eu dizia para mim, eu vou honrar essa mulher até o final. Eu vou honrar essa mulher. E foi o que aconteceu. Eu estudei bastante, estudava de manhã, de tarde, à noite. E quando chegou no final do terceiro ano, tive a oportunidade de passar na prova da AMAN e tive a oportunidade de ser aprovado numa universidade federal. E para um garoto do interior dos anos 90 ser aprovado numa universidade federal, concorrendo junto com o pessoal da capital, realmente era algo extraordinário, né? A gente não tinha, como tem hoje, acesso à informação de uma forma abrangente. E por que eu estou contando essa história? Por um detalhe só. Por um detalhe só, Alberto. Porque não importa qual seja o ramo que você atua. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o líder de vendas. Não importa qual é o ramo que você atua nas vendas. Automobilística, seja venda de varejo, seja venda consultiva. O que importa é o seguinte. O seu posicionamento pode mudar o posicionamento. O seu posicionamento pode fazer diferença na vida das outras pessoas. Porque uma lavadeira, ela conseguiu mudar a vida de uma criança e essa criança conseguiu mudar a realidade de uma família. E aí você vai dizer assim, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque existe um paradigma muito forte dentro da liderança. Eu não sei se está me ouvindo bem, Alberto. Alberto? Muito bem, tá me muito ouvindo bem. Estou te ouvindo muito bem. Muito bem, muito bem. Existe um paradigma Você está me ouvindo? na liderança sobre a questão do líder nato e do líder que não é nato. A grande verdade é que não existe líder que nasce. Não existe líder que vem de uma forma que Deus lá em cima e fala, esse vai ser líder, esse não vai ser líder. Se eu perguntar para a nossa plateia, Alberto, eu não vou fazer isso, quais são as críticas mais importantes? Eles vão ter responsabilidade, verdade, comprometimento, companheirismo, ética, profissionalismo, e nada disso a pessoa nasce com ela. Tudo ela desenvolve ao longo do caminho. E como a lavadeira fez essa diferença na minha vida, quando uma lavadeira Espera aí, o Medeiros está cortando. Medeiros. Medeiros, desculpa, está cortando. Vê se você pode mudar a conexão, porque é tão importante isso que você está falando, é tão bom. Contato não só com a parte Medeiros, posição, Alberto. Por favor, muda Eu vou mudar de posição. muda a conexão, porque não, nós não queremos perder. Você está falando algo assim que meu Deus, não está escrito em livro nenhum. Vamos para a varanda, ótimo. Até onde você escutou, Bertão? A varanda. Escutei até teu orgulho para comprometer-se com tua mãe lavadeira e você decidiu honrá-la e aí você cursou e aí entrou para o exército. Quando veio o exército, travou. E agora travou de novo. Acho que na varanda está menos... É fantástico este assunto, hein? A gente tem tudo e um pequeno detalhe nos tira do sério. Isso me faz lembrar ao Covid. Nós estamos bem e de repente um pequeno detalhe, quanto mede um vírus, nos tira e nos tira até a vida. Eu acho que isto não podia ser mais que coincidência. Isto é uma parte do que é liderar hoje. O que é liderar alguém que está
em um momento que agora funciona, um instante depois já não funciona mais. Como continuo? Quanto que deixo que as circunstâncias me afetem? Quanto que consigo lidar com isso, não? Então, acho que Medeiros tem uma experiência de vida maravilhosa para nos ajudar a entender isso. Vamos lá então, Albertão. Então, voltando aonde a gente estava, quando eu descobri isso, né? Quando eu percebi que o exemplo, a dedicação daquela pessoa transformou a minha história, eu percebi o quanto eu poderia fazer diferença na vida dos outros. Aí entrei no Exército, entrei para a Academia Militar das Agulhas Negras, com certeza é a maior e melhor escola de liderança das Américas, eu não tenho dúvidas. E lá a gente estuda não só a parte cognitiva, né, da liderança, mas estuda também na prática, o que a gente chama de psicomotor, você na prática ali. E depois de formado, tive a oportunidade de andar por diversas regiões do Brasil. Fiquei 6 anos nas fronteiras da Amazônia. Tive a oportunidade de integrar a Força de Paz da ONU, e não é qualquer um que integra a Força de Paz da ONU. Fiquei 1 ano comandando tropas no Haiti e vivendo situações extremamente complexas. Então, aprendi muito sobre liderança e continuo aprendendo todos os dias sobre esse assunto, que para mim ele é encantador. Mas hoje nós vamos falar sobre o líder de vendas, né? Aquele que está ali motivando a sua equipe, querendo levar a sua equipe a bater as suas metas. Então, tenho certeza que você que está aqui hoje não só vai ser um vendedor melhor, mas você vai fazer as pessoas, vai inspirar as pessoas a serem melhores. Ok? Vamos lá, Albertão. A bola é tua. Ah, maravilha. Você sabe que eu estava mencionando alguns segundos atrás de você entrar que a mágica de um líder é que com o mesmo time, as mesmas pessoas, o mesmo salário, o mesmo custo, a diferença é abissal, mudando apenas o líder. E em vendas isto se torna algo interessantíssimo, não? Por quê? Porque nós precisamos, e todo vendedor sabe disso, mais do que nunca conseguir resultados em circunstâncias totalmente inusuais. Já não consigo mais nem tocar no cliente, ver o cliente, é a distância. Ele não está inteiro, está fragmentado, temos problemas de comunicação, vendedores estão na sua casa com família, com filhos que choram, que gritam, não tem espaço para isso. Ou seja, saudade do tempo que a única preocupação era o concorrente. A única coisa que atrapalhava vendas era o concorrente. Agora, o concorrente ainda existe e entraram mais 5 concorrentes no pedaço. Qual é a tua dica? Dica é uma palavra muito pequena. Qual é o teu pensamento sobre isto, Medeiros? Albertão, eu vou sempre fazer metáforas, né, daquilo que é o meu métier, né? Então, quando a gente estuda a liderança e quando a gente estuda a gestão de equipes de alto desempenho dentro do ambiente de caos, e não existe um ambiente de caos pior do que a guerra, existem 2 tipos de guerra, Albertão. Existe a guerra regular e existe a guerra irregular. O que é a guerra regular? Quando os Estados Unidos foi ao Golfo, vamos dar um exemplo melhor. Quando a gente teve a Segunda Guerra Mundial, a gente sabia as forças que eram oponentes, tá certo? Existia de um lado um bloco e existia de outro lado outro bloco. Você sabia que o inimigo vestia um uniforme de uma cor X e que ele tinha uma capacidade X. A guerra irregular é um outro tipo de guerra. A guerra irregular foi aquilo que os Estados Unidos viveu no Vietnã. Eles não sabiam de onde vinha o perigo, eles não sabiam de onde estavam os Vietcongs, eles surgiam da terra. Às vezes uma pessoa que estava vestindo uma roupa civil, uma criança, ela era um alvo potencial de perigo para a tropa, porque o exército inimigo não tinha um modus operandi. Então você atuar num ambiente onde você não conhece o inimigo é algo extremamente desconfortável. E o ambiente que a gente vive hoje é exatamente o ambiente de uma guerra irregular. Ninguém sabe o potencial, ninguém sabe da onde vem o perigo, ninguém sabe o que vai acontecer e ninguém sabe para onde vai o mundo. Se alguém falar
que sabe responder qualquer uma dessas perguntas é extremamente mentiroso. Então, a gente vive um ambiente de guerra irregular, onde a gente não sabe os dados que a gente precisa saber para preparar o nosso ambiente operacional, o nosso ambiente para colocar a nossa equipe à prova. E aí, a gente aprende uma coisa muito interessante. Existe um mnemônico que a gente usa, que é o ESA-ON. A primeira coisa é estacionar. Se você é um líder de vendas, a primeira coisa que você precisa fazer é estacionar. O que é estacionar, Medeiros? Estacionar é você não andar igual um maluco para lá e para cá, porque muitas vezes não é fazendo muita coisa que você vai chegar. Cortou. Cortou um pouquinho. Não fazendo muita coisa que você vai chegar a... Cortou. Tá. Porque o que acontece? No ambiente de caos, a gente não sabe o que fazer, a gente começa a fazer um monte de coisa, tá certo? E a gente perde energia e perde recurso. E se tem duas coisas que você não pode perder no momento de guerra, no momento de crise, é energia e recurso, tá certo? Então a primeira coisa que você precisa fazer é estacionar. E quando o gerente de vendas pergunta assim para mim, Medeiros, o que é estacionar? Estacionar é parar e olhar o que está acontecendo. Estacionar é parar e verificar quais são as possibilidades reais de conexão. Medeiros, não entendi. Vendas, Alberto, é quando você consegue estabelecer uma conexão para que essa conexão transmita informação de valor. E muitas vezes no ambiente de caos as pessoas não ouvem, porque elas estão agitadas. Seja vendedor, seja comprador. Então, o primeiro... Também. Não, seja vendedor ou comprador. Sim, então, sim, perfeito. O primeiro passo que você precisa dar é, eu vou estacionar. Estacionar é ver o que está acontecendo à minha volta e procurar uma conexão que eu consiga transferir uma informação de valor. A conexão pode ser via Zoom, ela pode ser via WhatsApp, ela não pode ser mais uma conexão que antigamente a gente tinha um preconceito que a conexão de valor era aquela presencial, que a conexão de valor era aquela que eu olhava no olho a olho. Eu preciso agora estacionar e achar uma nova maneira de entregar, de fazer uma conexão de valor. Eu fiz uma conexão de valor? Não, eu fiz uma conexão? Fiz. Agora eu preciso transferir uma informação de valor. Como é que eu transfiro uma informação de valor? Transferir uma informação de valor é saber a necessidade daquele cliente naquele momento, que às vezes pode até não ser o produto que você quer vender. Às vezes pode ser uma consultoria, às vezes pode ser uma dica, às vezes pode ser um reposicionamento de algo que você já vendeu para ele. Mas é você entender naquele momento qual é a real necessidade daquele cliente para que você possa estabelecer o quê? A informação de valor. E quando o cliente que está em meio ao caos, ele recebe de você uma informação de valor, tem duas coisas que acontecem. Primeiro, ele se sente na obrigação de, quando as coisas clarearem, ele te devolver ou ele te retribuir o carinho. E segundo, ele passa a confiar em você em meio ao caos. E uma das coisas mais difíceis para qualquer pessoa é confiar no outro em meio ao caos. E isso vai fazer de você alguém relevante na vida dele para o resto da vida, que ele sempre vai lembrar. Que é na crise de 2020, alguém estendeu a mão para ele, fez uma conexão com ele e fez para ele uma passagem, uma transferência de uma informação de valor. O Roberto chama isso de visão de futuro. O verdadeiro líder de vendas não é aquele que vende produto, mas é aquele que vende uma visão de futuro para o cliente com o produto dele. É aquele que projeta o cliente no futuro, mas nessa projeção de futuro, nessa fotografia de futuro, fica implícito o como aquele produto que ele está entregando vai alavancar essa fotografia de futuro.
Então, é muito importante você, a primeira coisa, estacionar. A segunda coisa é sentar. Medeiros, pô, estacionar é parar e observar. A segunda é sentar. Sentar é, quando eu paro, eu olho em volta. Quando eu estaciono, quando eu sento, é sentar em si, é olhar para você. Tá certo? É ver em você o que você precisa aprender com a situação. É o que você precisa melhorar com a situação. Eu costumo dizer que os profissionais de sucesso são os que sabem andar na chuva. São os profissionais que não brigam com a tecnologia. São os profissionais que entendem que está tudo na nuvem. São os profissionais que se reinventam. Né? São os profissionais como o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, no meio da chuva, enquanto todo mundo estava dormindo, ele pegava o seu carro de madrugada e ia para a rua. Porque era a oportunidade dele aprender a dirigir na chuva. E sentar é você olhar para si e falar: o que eu preciso aprender? Eu olhei e vi o que o meu cliente precisa. Agora, o que eu preciso para eu conseguir ser melhor diante desse problema? Tá certo? E esse ESAON, ô Alberto, isso é uma coisa real. Em momentos de crise, a gente usa o ESAON. A tropa para, a tropa senta, tá certo? E o A é o alimente-se. Quando eu vejo o que o outro precisa e quando eu entendo o que eu preciso, aí eu vou me alimentar. É por isso que eu não posso ficar correndo para um lado e para o outro. Porque em momentos de crise, eu não tenho gordura para queimar. Em momentos de crise, eu não tenho dinheiro para jogar fora. Em momentos de crise, eu não tenho tempo a perder. Eu preciso sentar e realmente entender o que é importante. Como é que eu vou estabelecer essa conexão que vai gerar uma informação de valor, uma visão de futuro? E eu sei que em momentos de crise o mundo muda. E se o mundo muda, eu tenho que mudar. E é aí que entra a alimentação. O que eu preciso alimentar? Eu preciso me alimentar de qual conteúdo? Eu preciso me alimentar de qual comportamento? Eu preciso me alimentar de qual atitude? Eu preciso me alimentar de qual procedimento? Eu preciso me reinventar em quê? E depois o ESAON, né? Tem o O, que é o Orientes. O que é o Orientes? É planejar. Como assim planejar, Medeiros? Pô, eu vi o que o cara precisa. Eu vi o que eu preciso aprender. Eu vi o que eu preciso melhorar. Agora eu preciso planejar como é que eu vou fazer isso. Eu preciso planejar como é que eu vou abordar o cliente. Eu preciso planejar como é que eu vou abordar a negociação com o fornecedor. Eu preciso entender como é que eu vou abordar a equipe. Porque nós estamos falando de cliente, mas não esquecendo da equipe, né? O que a equipe necessita nesse momento? É sentar e olhar, putz, o que a minha equipe necessita nesse momento? Talvez ela não necessita de uma comissão maior, talvez ela necessita de um carinho maior, porque o pai está com Covid, a mãe está com Covid, né? E o que eu preciso melhorar em mim, que é o Sente, para que eu possa ser um líder mais participativo, um líder que entrega mais a mão, um líder que está mais junto, um líder que caminha junto, um líder que não deixa o seu liderado passar por dificuldades. E o que eu preciso me alimentar para eu alimentar essa pessoa? Perceba o seguinte, a mãe, cara, quando ela amamenta uma criança, primeiro ela se alimenta. Porque se ela não se alimentar, ela não alimenta a criança. E muitas vezes os líderes querem alimentar os seus liderados, mas eles não querem se alimentar primeiro. E ele precisa, em momentos de crise, talvez seja os momentos que o líder mais precisa ler, mais precisa assistir, mais precisa observar, mais precisa aprender, porque nesse momento as pessoas estão ávidas pelo direcionamento dele, para ele mostrar para onde ir, para onde vai, para onde que não é. Então é nesse momento de crise que ele mais precisa se alimentar. Mas ele precisa antes parar e ele precisa antes sentar, porque ninguém se alimenta correndo. E aí eu me alimento daquilo que eu preciso, eu consigo alimentar os outros, né? E por fim, o Orientes, que é o Navegues, que é o quê? Partir para ação. Não é porque está em crise que eu vou ficar parado. Eu preciso parar para observar. Eu preciso parar para sentar. Eu preciso parar para me alimentar. Mas uma hora eu preciso andar. E essas regras, elas são reais, né? Quando eu fiz a sobrevivência na selva, fiquei 3 meses dentro da selva, era todos os dias. ESAON, estaciona, senta, observa a área, orienta em busca do objetivo. Então, todo dia eu tinha um objetivo, mas antes eu tinha que fazer o ESAON. Tá certo? Menino, que coisa boa! Mas essa parte do alimentar mexeu muito comigo, Medeiros, porque eu vi claramente uma linha de alimentação.
o cliente está carente, está confuso. O cliente que antigamente era o objetivo, hoje o objetivo eu entendo que se deslocou um pouco além do cliente porque ele precisa essa ON para a sua vida, para a sua empresa. Então imagina como que o vendedor tem que estar alimentado e como o líder tem que estar alimentado e como o líder, no desespero, e talvez uma das lições mais poderosas esta noite que você nos traz, é que o que mais tenho visto, correr e fazer muita coisa e dar esporro e tentar resolver e, na energia. A energia causa um pouco de prazer na gente. Acho que dá uma sensação de dizer, não, eu estou fazendo. Mas perdeu totalmente o que você está trazendo, porque o liderado, que é o vendedor, está perdido, porque o cliente está perdido. E o mercado dele está... Então, nesse caos, vou chamar de caos para lhe dar um nome comum, alguém tem que dizer para. E, te ouvindo, Medeiros, não tem outra pessoa para dizer pode parar, é o líder de vendas, ou o chefe do líder de vendas, que talvez tenha alguma aqui nos assistindo, o CEO, o vice-presidente, ou alguém que também entra nessa corrente. O que tu acha disso? A coisa sobe pela vertical da empresa ou a responsabilidade de cada um dos Bom, integrantes? a grande verdade, Albertão, é o seguinte. A liderança, durante muito tempo, ela ficou atrelada à hierarquia, né? Então a liderança era igual uma caixa d'água, que as pessoas acreditavam que o cara lá de cima, ele era o líder máximo e ele abria a torneira da caixa e ele ia alimentando todo mundo com liderança, né? E aí todo mundo recebia dele a liderança. Isso vem da história, tá? Se você perceber, na época medieval, os líderes eram os mais fortes e a força dele era uma imposição. Depois a gente veio para uma revolução chamada Revolução Industrial, que a força foi do capital. Os líderes eram quem tinha a força de capital. Tá? Então, se você era rico, se você tinha como manufaturar, você era líder. Ou melhor, você era gestor e as pessoas te chamavam de líder. Aí veio um negócio muito bacana, que veio o iluminismo, veio a revolução do conhecimento, as pessoas começaram a ter acesso a conhecimento. E aí aconteceu o seguinte, que o líder era aquele que não alimentava as pessoas pela força mais. Não era aqueles que alimentavam as pessoas mais pelo dinheiro, mas eram as pessoas que alimentavam pelo conhecimento. O líder tinha que saber tudo, o líder tinha que ser o cara que dava todas as soluções, o líder tinha que ser aquela pessoa que resolvia todos os problemas, tá certo? E final da década de 90, de 1990, isso começou a mudar. Com o advento da internet, tá certo? Isso começou a mudar. E o líder passou a ser não aquele que tinha a maior força, nem o maior capital e nem o maior conhecimento. Passou aquele que tinha maior informação. Quem tinha mais informação, quem conseguia mais conexão na informação, ele passou a liderar as equipes. Não necessariamente mais era o que tinha o maior grau de estudo. Não necessariamente as organizações começaram a entender que essa captação por conhecimento já não era mais suficiente. Tá? E aí a captação do líder veio por meio de conexão. O quanto de conexão ele conseguia agregar, mas uma conexão que tivesse informações. Tá ok? Bom, aí veio a década de 2010, vamos botar assim, as coisas começaram a mudar, vieram, depois principalmente do livro chamado Monge o Executivo, as pessoas começaram a ter uma visão mais servidora. O monge do executivo, ele é um marco no caminho da liderança, porque até o monge do executivo, a gente vinha de uma liderança muito material, que era baseado ou na força, ou no capital, ou no conhecimento. Era algo muito pragmático. E quando veio o monge do executivo, ele dá essa virada de bandeira, no sentido assim, ó, que o líder precisa ser alguém servidor, que ele precisa ser alguém humano, que ele precisa ser alguém que ouve, ele precisa ser alguém que anda junto. Ele precisa muito mais do que ter dinheiro, do que ter força, do que ter conhecimento, do que ter informação, é ter humanidade. É você ser
um com o seu liderado e ele saber que, apesar das dificuldades que o dia a dia oferece, você vai estar sempre pronto para puxar a orelha dele, mas vai estar sempre pronto para dar o braço para ele também quando for necessário. Porém, o mercado deu uma deturpada no monjo executivo e isso virou uma situação que eu não acho que o escritor queria que levasse para esse lado, mas as empresas levaram por um lado muito extremo. E chegou uma época que dar um feedback para um liderado ficou muito difícil, porque você tinha que ter muito dedo. Você chamar a atenção do liderado ficou muito difícil, porque você tinha que ter muito dedo, porque senão você não era um líder servidor. E deturparam um conceito que, na verdade, o escritor trouxe, que ele está querendo, ele não tira a importância do líder de puxar a orelha, de estar junto, de dar o feedback duro muitas vezes que precisa dar, mas ele traz algo que é muito legal, que ele tira a centralização da liderança de fatores externos, como capital, como força, como intelecto, e traz para algo interior. Porém, meu Deus, o intelecto é aqui dentro. Sim, mas o intelecto não passa pelas emoções. Ele traz algo para dentro do coração. Ele tira da cabeça, ele tira do bolso, ele tira das mãos e ele traz a liderança para o coração. Porque a liderança medieval era das mãos. A liderança da Revolução Industrial era do bolso. A liderança dos anos 80 era do intelecto. E ele tira essa liderança desses lugares e traz para o coração. E ele diz o seguinte, ó, aquele coração que conseguir fazer o outro bater na mesma batida que a sua, aquele coração que conseguir fazer o outro entender a posição dele, a importância dele dentro do time, é o líder que vai prosperar. Então, a sua pergunta foi, Medeiros, isso vem de cima? Como é que é? Durante muito tempo isso veio de cima, tá certo? E hoje não vem de cima, hoje vem de dentro. O líder que empolga e que lidera é aquele que está ombro a ombro, é aquele que o coração bate do lado do outro, é aquele que consegue entender que ele tem a responsabilidade de corrigir e orientar, mas ele tem a responsabilidade de desenvolver e incentivar. É o líder que tem a responsabilidade de muitas vezes demitir, mas é o mesmo líder que tem a mesma responsabilidade de fazer com que aquele liderado esteja pronto para assumir a sua posição. Então, hoje, Alberto, se eu pudesse conceituar isso que você me perguntou sobre liderança, eu diria que a liderança ela não vem de cima, a liderança vem do lado. Como assim, Medeiros? A liderança é reconhecido como líder não quem está em cima, mas é aquele que o liderado, independente de qual seja a posição dele dentro da empresa, ele sabe o seguinte, o meu chefe está lado a lado comigo. Então é esse líder que consegue inspirar. Que coisa incrível te ouvindo quando você diz vem de dentro. No momento que você falou vem de dentro, me deu a sensação que de dentro para dentro, do coração do líder para o coração do liderado. Né? Quase um pouco a história da mãe, que o coração da mãe é conectado com o coração do filho, mas não por isso a mãe deixa o filho se perder, deixa fazer o que ele quisesse. Que coisa impressionante. Eu quero convidar a quem quiser agora escrever uma pergunta. Estou lendo aqui o chat. O Medeiros é tanta sabedoria. Quando o pessoal escreve uma pergunta, Alberto, eu vou contar uma história para materializar o que eu estou falando, porque muitas vezes a pessoa não consegue entender, fica muito no campo das ideias. Eu servia no Rio Grande do Sul, e todos os dias, né, cara, eu chegava ali, era julho, estava um frio de 3, 4 graus e eu sinto muito frio, né? Então, tinha uma calçadinha na frente da minha sala e eu ficava ali na frente da sala 6h30, 7 horas, olhando para o céu, que a gente chamava lá de lagartear. E eu pegava o sol e aquilo dava uma esquentada, né? Só que, ao mesmo tempo, eu via todo mundo chegando. As pessoas chegavam para o trabalho. E eu comecei a observar. Nessa época eu comandava uma companhia tem 120 homens. Eu comecei a observar que todo dia um soldado chegava sem blusa. E por mais que ele fosse gaúcho, ele, chegando sem blusa, com frio de 3, 4 graus, um dia eu chamei ele e falei, camarada, vem cá, por que tu anda sem blusa? Ele virou para mim e falou assim, o soldado é superior ao tempo. E eu falei, beleza, né? Era um ditado que a gente fala, e quando tá chovendo, o soldado começa a reclamar, você fala, ó, o soldado é superior ao tempo, para de reclamar. E ele mandou essa para mim. E eu falei assim, poxa, tem um trem errado. Aí chamei um sargento que trabalhava comigo e falei, cara, investiga por que esse camarada anda sem blusa.
E aí, Alberto, eu vou falar uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre liderança, que nenhum líder de vendas pode deixar de aprender. E aí, eles descobriram que o soldado, ele era órfão, tá? Ele era filho de uma prostituta, a mãe não sabia quem era o pai, e quando ele tinha 10 anos, a mãe foi assassinada no mesmo prostíbulo de onde ele nasceu. E desde então ele foi levado para um orfanato. Ele não conhece ninguém da família, não sabe quem é pai, quem é avô, não conhece ninguém. E ele foi criado nesse orfanato durante muitos anos. E ele não tinha blusa. E eu não sabia disso. E aí eu fiz uma campanha do agasalho na companhia, eu mesmo não peguei uma roupa minha usada em casa, pedi a Denise para comprar uma blusa, porque eu imaginei, pô, esse cara deve ter usado roupa usada a vida inteira. Acho que ele nunca recebeu um presente, acho que nunca ninguém deu um presente para ele. Ou a última memória que talvez ele tenha é da mãe com 10 anos. Então a gente fez um enxoval para ele e eu comprei algumas roupas novas, não peguei minha usada, peguei roupa nova, dei para ele. E depois daquele dia, esse soldado foi um soldado, assim, muito melhor do que ele era antes. Tá certo? E aí eu aprendi 2 lições que são fundamentais para qualquer líder de vendas, Roberto. A primeira lição que eu aprendi é o seguinte: gerenciar se gerencia no atacado, mas liderar só se lidera no varejo. O dia que eu olhei para aquele soldado, porque todo dia eles entravam em forma na minha frente, eu tinha 120 homens e eu comandava todos eles com a mesma palavra. Quando eu comandava sentido, os 120 tomavam sentido. Quando eu mandava prestar continência, os 120 prestavam continência. Porque isso é administrar. Caixa se administra, projeto se administra, material se administra, mas pessoa, Roberto, você não administra. Você só lidera. Por mais que você tenha 120, você consegue gerenciá-los no atacado. Mas liderar é só no varejo. O dia que aquele soldado percebeu que eu abri o meu olho para ele, que eu percebi ele como pessoa, que eu não queria pedir nada para ele, que eu não estava cobrando nenhum posicionamento. Cortou. Espera aí que cortou o som. Repete, por favor. Volta aí. Não estou te ouvindo, não. Não está chegando o som. Não sei se é o meu. Alguém está... Eu não estou te ouvindo. Espero... Talvez seja somente eu que não estou te ouvindo. Ah, ele saiu e volta aqui. Ok, galera. Estou vendo perguntas de vocês. Eu vou comentar com Medeiros quando ele voltar. Temos ainda mais 15 minutos. Muito bom, muito bom. Aqui vamos pôr o Medeiros para dentro. A ver se conseguimos que ele entre de novo. Parece que foi só o som de Medeiros que cortou, não foi? Às vezes a internet nos desafia. Esse negócio verde aí do carregador. Agora sim. Volta. Volta quando aquele soldado viu em cima que da mesa, você abriu os olhos. Quando ele percebeu que eu abri os olhos para ele, não para corrigir alguma coisa, não para pedir alguma coisa, mas que ele percebeu, foi observado, ele passou a ser uma outra pessoa. Ele passou a ser um outro componente da equipe, porque ele se sentiu valorizado. E aí eu aprendi uma segunda lição que é muito importante. Qual é essa segunda lição, Medeiros? Que a fórmula da alta performance é uma equação muito simples. É capacidade menos interferência. E muitas vezes os líderes de vendas não vendem mais porque eles ficam o tempo todo cobrando ou tentando aumentar a capacidade da sua equipe. Mas muitas vezes o que deixa a equipe, ou que tira a performance da equipe, não é o que ele não sabe, mas é aquilo que impede ele de colocar em prática o que ele já sabe. Uau, esse soldado, fantástico. Ele já sabia o que ele precisava fazer, mas ele não se sentia motivado a fazer porque ele sempre foi mais um. O dia que ele percebeu que alguém olhou para ele com um olho diferente, isso não aumentou a capacidade dele.
mas isso diminuiu a interferência. Então, se você é líder de vendas, você precisa saber de duas coisas. O seu liderado precisa ser olhado no varejo, não no atacado. Ele não é todo mundo. Aquilo que você fala para o seu filho, você não é todo mundo, você precisa dizer para o seu funcionário. Olha, você não é todo mundo, você é parte da minha equipe. Uau, uau, Medeiros. E ele precisa sentir que isso é verdade. E a segunda coisa, Alberto, se você quer ser um líder de vendas, você precisa entender o seguinte: o que está impedindo o meu líder de venda, o meu vendedor de bater meta, é falta de capacidade ou é aumento de interferência? Excesso. 90% das empresas que me contratam, vamos botar 90%, mas 70% das empresas que me contratam para aumentar a capacidade. Mas, na grande verdade, o que elas precisam é diminuir a interferência. Deixa eu deixar você falar, senão você não me convida mais. É que você está maravilhoso. Essas pílulas, essas píldoras, como dizemos em espanhol. Deixa-te fazer uma pergunta que o Ricardo Rico Silva mandou aqui. Assim, pode-se afirmar que o grande desafio hoje é reaprender a amar nas relações de trabalho? Seria algo assim, Bom, Medeiros? Sim. Talvez, eu costumo dizer o seguinte, que o grande desafio hoje não é aprender a amar, mas é aprender a fazer o outro se sentir amado. Porque, às vezes, Alberto, eu posso amar, mas ele talvez não consiga se sentir amado. Então, o referencial na liderança não é você, é o outro. Não é você que precisa realinhar o amor, mas é você que talvez que precise realinhar a forma de conectar esse amor. Porque às vezes você está amando, você está zelando, mas você não está expressando isso de uma forma que ele está entendendo. E você sabe, então, a grande chave é conexão e informação de valor. Você sabe que, te ouvindo, não consigo parar de pensar que o paralelo com o vendedor e o cliente é idêntico. O cliente tem que se sentir amado pelo seu vendedor. Só que esse é um conceito muito avançado. Isso não. Acho que nunca ouvi ninguém dizer uma coisa assim, de ame seu cliente. Infelizmente, a prática é bem diferente, mas é muito interessante porque o que é válido do líder ao liderado é válido do liderado ao cliente. Extraordinário. Deixa-te falar mais uma pergunta. A Elaine Sato, deixa ver se é uma pergunta. Sim. Ela disse, diante de tantos conceitos... Peraí, antes de você falar uma pergunta, Elaine Sato é uma das maiores responsáveis pela minha trajetória. Opa. Essa aí é a minha coach, foi ela que me descobriu, hein? E falou assim, você tem tudo para ser um grande palestrante. Vou te dar um conselho, vá fazer o curso Negócio de Palestra do Roberto Chiniachik. Já ouviu falar? Eu falei, não. Ela falou, vem cá que eu vou te mostrar. Eu me mostrou e falou assim, é ordem, vá. Aí eu cheguei em casa, pedi permissão para a Denise, né? A Denise autorizou e aí tudo começou. A culpa é dela, viu, Alberto? Mas você sabe, Medeiros, então acho que vamos honrar a Elaine com a pergunta dela. Mas amanhã eu vou fazer 2 palestras para equipes de vendas, que é meu universo principal, e eu vou mencionar esta frase: ame seu cliente. Você tem que não somente amar, como fazer com que ele se sinta amado. Está perfeito. Vamos ler o que Elaine nos mandou aqui, então. Diante de tantos conceitos e teorias de liderança, qual é o caminho mais simples para se tornar um bom líder? Bom, o caminho mais simples para você se tornar um bom líder é você entender que liderança é um verbo que só se conjuga a pessoas. E você entender que os resultados, eles surgem do somatório de trabalho das pessoas. Quando você entende isso, você consegue entender o seguinte, que todo líder precisa ter um olho no resultado e o outro nas pessoas. Você disse o seguinte, que o cliente e o liderado
eles são muito parecidos e que essa mística, né, mistura muito os sentimentos de um para o outro. Quando o líder de vendas entende que vender não é um ato, mas é um estilo de vida, quando ele entende que vender não é você passar material, mas é você sucesso, porque eu costumo dizer que não existe vendedor, existe facilitador de sucesso. Quando ele consegue passar isso para a equipe dele, que aquela equipe ela não é uma equipe de vendas, mas é uma equipe de facilitação de sucesso, você tira o referencial do material, que é a venda, que é a comissão, e coloca o referencial no outro. Porque sucesso tem a ver com pessoa. É você fazer o outro ser sucesso, né? Quando o líder entende, eu costumo dizer isso, cara, isso é muito fantástico. Numa guerra, Alberto, olha só, o coronel está olhando para o capitão, o capitão está olhando para o tenente está olhando para o soldado está olhando para o inimigo. Nas empresas, o pessoal vira as costas para o soldado e olha para o diretor. A grande verdade é que o líder, se eu pudesse denominar o que é líder é alguém que tira o empecilho da equipe performar. O líder é o que abre caminho. O líder é aquele que facilita o trabalho da equipe. O líder é aquele que abre as portas para a equipe avançar. Não é aquele que entrega resultado para o gestor. O resultado é consequência das portas que ele abre para a equipe. Quando você entende que o líder, numa guerra, ele não pode olhar para cima, mas ele tem que olhar para baixo, você começa a entender que liderança é muito mais voltado para o outro do que para o resultado. Então, se você é um líder que começa hoje e quer saber qual é o caminho do sucesso é esteja de olho no seu liderado, porque o seu resultado está nas mãos dele. Aprenda ele a ser melhor e você vai ser melhor. Faça dele alguém como você e você vai estar pronto para ocupar o cargo de cima. Faça dele alguém melhor do que você vai estar pronto para ocupar o cargo de cima. Mas enquanto você olhar para você ou olhar para o diretor, dificilmente ele vai estar pronto para assumir o seu lugar e você poder ir para o próximo nível. Claro, claro. Medeiros, eu estou com muito desejo que façamos uma palestra juntos, porque, meu Deus do céu, os teus conceitos são fantásticos para uma palestra inspirar. Não, Alberto, nós vamos lançar um curso juntos, se Deus quiser, lideranças e vendas. Vamos, fechado. Liderança e venda humanizadas. Ok? Que maravilha. Como que vai ser a liderança e o processo de venda pós-pandemia? O desafio está lançado. Se você aceitar, nós vamos organizar isso daí. Todo mundo está convidado para participar do nosso curso. Olha aí. Liderança e venda pós-pandemia. Depois a gente arruma um nome menor, mas o conceito é esse. Como é que vai ser a relação de liderança? Como é que vai ser a relação de vendas pós-pandemia? Como é que a gente vai fazer para melhorar nossa equipe e bater nossas metas? Pois é. A Elaine, me chamem para palestra. Elaine, você já está convidada sempre, né? Que coisa boa. Sem dúvida, com todas estas testemunhas que estão aqui nos assistindo, aceito de bom grado. Temos muito para agregar a um universo de pessoas que sofrem pela falta destas coisas. Eles ainda não pararam, não fizeram Qual era o primeiro passo dos 5 que você nos ensinou há pouco? Medeiros? Acho que travou um pouquinho lá. Qual era o primeiro? Te lembras as 5 letras? Qual era a primeira? Estacionar. Eu acho que temos que pedir... O primeiro passo, Alberto, mundo, estacione. Perfeito. É muito necessário. Medeiros, qual a pergunta que eu não fiz para você que você gostaria que eu tivesse feito? Para esta galera que está aqui. Dê uma congelada. Dê uma pequena congelada, Medeiros. Vê se você consegue descobrir aí. Bom. Mas que grande aula, hein, pessoal?
Que grande aula. Estou gostando de ver vocês aqui participando e comentando. Vamos ver aí, chegou Medeiros de novo. Vamos ver se consegue entrar. Estacionar, ele escreveu aqui. Esaú, Esaú, Esaú. É as letras que ele falou. Pronto, agora Albertão, sim. o passo é estacionar. Sim, eu E, ó, vi. lição que o líder pode ter. Não importa quantas vezes você tropeça e cai. O importante é restabelecer a conexão. Não, só por isso que a internet está caindo, porque o pessoal não conseguia entender como assim. O que é se levantar? Eu nunca caio, eu sempre estou sentado. Não, quem cai é a internet e você perde a conexão. Maravilha. O Medeiros, não sei se você chegou a ouvir a pergunta que te fiz quando congelou. Eu acho que a internet está testando nossa capacidade de seguir adiante. Travou de novo. Travou de novo, Medeiros. Não sei se você está conseguindo ver ou ouvir. Eu só vejo o teu sorriso aqui, acho que é suficiente. Vamos deixar a foto de Medeiros sorrindo, fazer um quadro e deixar aqui para me inspirar todos os dias nas nossas situações de dificuldades e novas dificuldades. Deixa ver o que temos aqui. Bom, eu vou querer dar um limite de 1 hora, porque hoje aprendi, não sei se vocês sabiam, que o Instagram não fecha com 1 hora. Ele segue. Mas para deixar a live no IGTV, não pode passar de 1 hora. Se passar de 1 hora, ele não aceita. Então, resolveu de um lado, mas eu quero deixar esta live gravada. Isto que aconteceu aqui, muita gente que não esteve esta noite aqui vai querer ver. Fala, meu irmão, agora tu está no ar de novo. Comandante, minha internet aqui está me deixando na mão. Foi um prazer enorme estar com você, com toda a tua audiência. Eu adoro falar sobre esse assunto. Eu poderia ficar a noite toda aqui, a gente trocando e conversando, e vem insight. E, pô, você me pergunta um negócio, eu lembro de outro, e a gente vai tratando de assuntos muito legais. Eu quero agradecer todos que estão aqui. Vi que a Valéria está aqui, a Ângela, vi que a Elaine está aí até agora. Então, quero agradecer todos vocês, o carinho enorme. E, com certeza, a live foi pequena para tudo que a gente tem para conversar. Então, nós vamos ter que criar um curso, Albertão, para a gente trabalhar esse tema. Vamos lá. Sábado, okay? Sábado vou falar com você para elaborar esta ideia. Maravilha. Me ouviu aí, Roberto? Qual é teu... O quê? Roberto? Repete. Tudo ótimo. Você quer falar qual é teu Instagram? Escreve aí qual é teu Instagram para as pessoas. Show de bola. Ok. @Antônio Oficial. @Antônio Medeiros Oficial. Joia. Pessoal, muito obrigado, Medeiros, do coração para teu coração, de coração a coração, uma conexão fortíssima. Muito obrigado por quanto você nos ajudou. Boa noite e muito sucesso. Sábado estou falando contigo sobre esse sonho que será realidade na segunda. Se Deus quiser. Um abraço, Albertão. Deus abençoe. Tchau. A todo mundo. Tchau, tchau. Muito obrigado.